Todo filho homem precisa aprender essas 3 coisas. Primeiro, não ser preguiçoso. Segundo, nunca levantar a voz ou usar da força física com as mulheres. E 3, praticar algum esporte. Você tem um filho homem? Você já garantiu que ele tenha desenvolvido esses 3 pontos? Me conta aqui. Fala, cowboys, beleza? Bom, eu trouxe esse vídeo pra vocês aqui hoje pelo seguinte sentido, tá? Esse vídeo ele acabou me causando uma reflexão e automaticamente eu me lembrei dessa cena aqui do filme Clube da Luta. Vou colocar um trecho curto por questões de direitos autorais, mas esse trecho que foi exatamente o que me fez refletir. Somos uma geração de homens criados por mulheres. Queria saber se realmente é de uma outra mulher que a gente precisa. Pois então, né? Se somos uma geração de homens criados por mulheres, será que precisamos de mais uma? Então, essa perspectiva, né, principalmente do aspecto de criado por mulheres, tá? Então, o que nós temos no vídeo de exemplo, não há nenhum absurdo no que a moça está falando. Ela está falando sobre, né, fazer do seu filho um filho educado, bem educado, né, que respeite as pessoas. E aí, no caso em específico, ela está dizendo sobre o feminino, né, de criar esse respeito, assim, que a depender da forma como a mãe trate essa questão, ela pode acabar criando um filho, né, aos moldes do que a gente brinca aqui como Miqueinha, a gente sabe muito bem disso. E é importante justamente a figura masculina para equilibrar essas coisas. Porque o feminino ele não consegue entregar o equilíbrio necessário para a criação de um homem, tá? Um homem masculino, de fato. É muito improvável que dentro dessa função aí da parte delas, que elas consigam entregar isso, até porque quando a gente brinca que elas falam uma coisa e querem outra, isso não muda no aspecto de uma mãe. A mãe ela não deixa de ser mulher por ser mãe, tá? Ainda que bem intencionada, ela vai trazer aí alguns aspectos para o seu filho ali na hora da criação e tudo mais, que não vão entregar para ele, como eu disse, a necessidade de compreensão do masculino, porque nem elas compreendem o masculino, elas têm muita dificuldade. Ainda que o masculino seja simples, ele é simples para nós, não para elas. E pior ainda, a compreensão do que elas querem, do que elas desejam e tudo mais, até porque a mãe ela não tem essa preocupação em específico com o seu filho, né? Ela não necessariamente quer dele um sucesso garantido entre outras e tal, até porque também existe essa disputa. No final das contas, ainda que pareça estranha, essa disputa ela existe, ok? E né, eu já li em alguns estudos e tudo mais, aquela relação que é muito forte do feminino quando ela tem um filho homem, que há uma questão também interessante, mas é um papo para outro vídeo, tá? Em todo caso, o que eu tô passando para vocês aqui hoje é a minha perspectiva sobre essa geração e principalmente sobre uma falta que tem sido importante, que é a falta de figuras masculinas na criação desses filhos. E aqui eu não estou dizendo de necessariamente, então os pais estão abandonando as crianças e não sei o quê. Existe isso, isso sempre existiu, né? Mas de principalmente a falta de poder do homem na criação. Nós temos uma mídia, né, o mainstream, como eu sempre digo para vocês, adotando muitos discursos, né, que acabam indo contrários ao masculino também. Nós temos, como eu disse, mães, tanto de forma consciente ou inconsciente, entregando para os filhos aspectos do feminino, que faz parte, esse equilíbrio é importante, mas como o homem na relação tem sido cada vez mais enfraquecido, tanto por culpa nossa como por culpa delas aqui nesse caso, tá? Então tem essa perspectiva também, ou seja, nós temos toda uma configuração que claramente torna os homens mais fracos e existe como consequência a própria Red. A Red é um exemplo, né? E até por isso que alguns produtores, ainda que resistam a essa figura, né? Eles acabam se tornando umas figuras meio, né, paternas a muitos inscritos e tudo mais, pessoas, né, os ouvintes dos canais e tudo mais. Então por que isso acontece? Isso acontece por uma falta. Essa falta ela existe sim. E aqui eu não, como eu tô dizendo, eu não tô dizendo que os caras da Red necessariamente são filhos, né, de M-Sol aí, não necessariamente.
Mas como existe uma falta, até mesmo para esses caras também foram, de certa forma, a geração, né? Os nossos pais também tiveram algum tipo de dificuldade relacionada a isso. Então, a formação de um homem, ela é muito mais difícil. E assim, não é porque você nasceu masculino ali, nasceu nesse sentido, que você é um homem, tá? Você tem que buscar essa formação ao longo do tempo, né? Um homem completo, ele vai levar tempo para isso, né? Pelo menos aí uns 25 anos para que você possa, né, ter uma formação completa como homem. E além disso, né, se você não tiver essas referências, né, se seu pai não for mais atuante, né, dentro dessa questão, é bem provável que vai haver essa falta. E é por isso que, sim, na minha opinião, os canais eles têm essa função também, tá? Ainda que, obviamente, né, eu não sou pai de ninguém aqui, nem tenho essa pretensão, mas que essa função ela faz parte, e por isso eu não necessariamente fujo dela, né? Justamente por entender essa falta, entender essa necessidade, né? Então, se eu tô aqui para tentar ajudar de algum modo, eu acredito que isso sim faz parte, né, um pouco pelo menos do trabalho, né? Em todo caso, é isso que eu quis trazer para você, essa reflexão, como eu disse, né? Não necessariamente de culpar o feminino por isso, né? Mas de entender, principalmente, que existe todo um mecanismo, toda uma máquina que atualmente está direcionada ao feminino, às necessidades delas e tudo mais. E o masculino, ele não só é deixado de lado, mas ele também é praticamente um alvo, né? O que é ainda pior, né? Porque se apenas entregassem ao homem, vamos dizer, a falta de atenção e que cada um ali, né, tomasse o seu rumo, o seu caminho, é provável que trabalhos como o nosso seriam suficientes para, né, que os caras tomassem, né, as suas decisões, como eu disse, e fossem para cada um o seu caminho ideal e tal. Então já seria suficiente, mas não há só isso. Há também um enfraquecimento cultural, né, um envergonhamento de ser homem, né, aquela coisa do tipo, me desculpe por ser homem, né, e tudo mais. Então, todos esses mecanismos apontados para o homem também tem sido certamente um grande problema para muitos, né? E como nós não temos um braço tão longo assim para atingir a todos, então muitos vão ficar para trás, a verdade é essa. Então, se você está ouvindo esse vídeo hoje, se sinta um privilegiado, digamos assim, de estar aqui e de poder ter esse contato. E aproveite de verdade, porque vale a pena. Não fique muito nessa, né, de uma espécie de shaming, aquela coisa toda lá e tal, porque não vale a pena. O que vale a pena realmente é você aproveitar o máximo de conhecimento e aplicar aquilo que certamente seria interessante aí na sua vida, na sua realidade, ok? Então é isso, cowboys. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.